Shalom, a paz. Faremos uma rápida meditação na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lendo o capítulo 6, do versículo 14 ao 18, e o capítulo 7, versículo 1. Assim nos diz a palavra: não tenhais julgo com os incrédulos, porque que vínculo tem a justiça com a iniquidade? Ou qual comunhão tem a luz com as trevas? Ou qual harmonia há entre o Cristo e Satanás? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E qual harmonia pode haver entre o templo de Deus e os espíritos malignos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como foi dito: habitarei neles e andarei entre eles, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e apartai-vos deles, declara Yahvé. Não tocai o imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós por pai, e vós sereis para mim por filhos e filhas, declara Yahvé, o Todo-Poderoso. Capítulo 7:1. Portanto, meus amados, porquanto temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, conduzindo-nos em santidade no temor de Deus. Mais uma vez, eis a carta inspirada de Paulo à igreja, a sua segunda carta à igreja de Corinto. Paulo escreveu várias cartas a igrejas. Quando falamos às igrejas, estamos nos referindo àquelas pessoas que já haviam saído das trevas para a luz, já havia deixado aquele mundo que está sob o poder de Satanás, para estarem no comando do Espírito Santo de Deus. É uma carta para a igreja. Mas mesmo assim, uma advertência para que essa igreja, e hoje nós somos parte da igreja de Yeshua, de Cristo, de Jesus, não viesse e não venhamos a nos desviar. Voltando às velhas práticas, ou indo a práticas e associações que não edificam, mas antes o contrário, corrompe os bons costumes.
Paulo, ele diz diretamente para toda a igreja ali em Corinto: não tenhais julgo com os incrédulos. Quem é incrédulo? Aquele que não crê. Ateu. Que zomba. Que é como Cristo falou, como você pegar pérolas e jogar aos porcos. Eles não vão dar valor. Eles não terão uma vida, atitudes, palavras para que traga edificação para aqueles que estão na luz. Muito pelo contrário. Não tenha julgo com os incrédulos. Por quê? E Paulo continua perguntando: que vínculo tem a justiça com a iniquidade? Ou qual comunhão tem a luz com as trevas? Ou qual harmonia entre Cristo e Satanás? Ou que parte tem um crente com o incrédulo, com o descrente, com o zombador? E qual harmonia pode haver entre o templo de Deus e os espíritos malignos? E logo em seguida Paulo explica que templo é esse, que não é um templo feito por mãos de homens, não é um templo de tijolo, cimento. Não, ele fala de nós, do nosso corpo, como templo do Espírito. E como esse templo de Deus pode ter harmonia com espíritos malignos. Porque vós sois templo do Deus vivente. Nós somos templo do Deus vivente. Como foi dito, está lá na Torá, Pentateuco: habitarei neles e andarei entre eles, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles. Quer que vocês, quer que nós, como templo do Espírito Santo de Yahvé, nós, como servos de Jesus, do Senhor Yeshua, estamos fazendo o quê? No meio das trevas, no meio dos zombadores, dos incrédulos. Apartai-vos deles, declara Yahvé. Não tocai o imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim por filhos e filhas, declara Yahvé, o Todo-Poderoso. Veja que nós temos aqui promessas. Promessa de que Yahvé será nosso Pai. Nós seremos para Ele filhos e filhas. Promessa. Por isso que no capítulo seguinte, no primeiro versículo, Paulo já diz: portanto, meus amados, porquanto temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne
e do Espírito, conduzindo-nos em santidade, ou seja, em separação, no temor de Deus, no respeito, na consideração, no amor sincero e leal a esse Deus, Yahvé, que a própria Bíblia declara Yahvé o Todo-Poderoso. Cuidado com o que nós estamos nos associando. Tenhamos muito cuidado de não nos declararmos luz e termos comunhão com trevas. Nos declararmos templo de Deus e estarmos dando lugar, como diz aqui a palavra, a espíritos malignos. Que sigamos na verdade. Porque conhecendo, vivendo e permanecendo na verdade, cada vez mais seremos libertos de qualquer coisa, de qualquer mentira, qualquer engano, de qualquer pecado que venha nos atacar. A paz. Shalom.